povo! Fala, meus lords e ladies! Muito bem-vindos! E aí, dona Thalita? Bora que hoje tem conteúdo cabuloso. Vamos ver quem aguenta. E aí, dona Ailce Suelaine? Fala, Rafa. Monique, dona Leide. E aí, dona Luísa, boa noite. Boa noite, minhas ladies e meus lords. Já compartilha a live aí para alguém que você sente que deve ouvir. A palavra hoje vai ser pesada. Já pega papel e caneta. Pega papel e caneta que eu vou falar dos 3 aspectos principais do relacionamento com Jesus. Tanto que vocês me perguntam de relacionamento, vou dar umas chaves para vocês hoje aqui. A igreja já está avisando os grupos da comunidade. Vamos ver se nós desenrola esse manto. E aí, Simone? Bora que bora. Aqui o coração tá ardendo. A minha garrafa de pinguim que peguei da Dani. Bora. Todo mundo que hoje vai ser uma live aula, né? Vou tentar, a primeira vez que eu faço uma aula assim, mais parruda aqui no Instagram. Inclusive vai ficar disponível depois só no YouTube, ok? Quem quiser assistir depois vai ficar disponível só no YouTube. E bora que bora. Isso aí, compartilha. E você que está me assistindo, fique atento que pode ser que do nada você possa tomar um rojão. Pode ser, quem sabe, talvez, que o Espírito Santo fale diretamente a você. Então, fica conectado aí. Beleza? Acho que já dá para começar. Deixa eu ver se essa galera da aula tá vindo. Live começou. Quem me pergunta de relacionamento e quer crescer em relacionamento e quer chegar mais próximo de Jesus e quer começar nessa direção e caminhar nessa direção, essas 3 coisas que eu vou falar aqui vai dar uma mexida no coração de vocês. Eu já vou dizer, essas coisas que eu vou dizer não li nos livros, né? São coisas da prática diária, da minha experiência pessoal. São muitos aspectos, né, acerca de uma intimidade com Jesus, de uma vida com Jesus, que fazem diferença e influenciam muito. Mas dentre todas essas coisas, eu não vou dizer assim os 3 mais importantes, porque eu não gosto de criar regras, como vocês sabem, mas eu diria que são os 3 bem relevantes. Eu não conheço ninguém, nenhuma pessoa no mundo que ande com Jesus de verdade e exale o coração de Jesus, que não anda nessas 3 coisas. E de certa forma, eu acredito que todas as coisas na nossa vida já tá fluindo, Graziele, já tá saindo bastante coisa. Eu acredito que todo o processo da nossa vida, todas as coisas que a gente aprende, a gente passa e a gente é esmagado, né? Ou seja, é extraído de nós, passa por essas coisas. Eu já estava de manhã falando com um amigo aqui na mesa, acho que era 7 horas da manhã, e eu estava falando sobre isso e eu senti de liberar umas coisas dessas para vocês. Valia uma aula até pro PROD isso, pra vocês terem uma ideia de quanto isso é bem relevante. Vamos lá? Vou começar então.
vocês quiserem sentirem aí, só faz se você sentir, não precisa fazer porque eu tô falando, não. Se você se sentir divulgar pra alguém, de mandar, quando a live acabar, vai ficar salva, você manda pra outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, as 3 coisas mais importantes e relevantes para uma vida com Jesus. Só um recado antes, a gente tá essa live, por ser uma live aula, a Elisa tá fazendo um resumo de tudo que eu vou falar aqui, e a gente vai fazer um resumo em PDF, assim como a gente faz com as nossas aulas da comunidade do Pro. Então depois a gente vai deixar esse resumo, com acesso dentro do nosso grupo do Telegram. Você que está me ouvindo e não faz parte da comunidade profética, eu tenho um grupo de Telegram de uma comunidade profética gratuito. Então eu vou deixar o link depois no final da aula, você clica lá, entra e lá vai ter um resumo em PDF de tudo que a gente vai falar aqui, tá bom? Isso é importante, como eu gosto de dizer, isso é para colocar na parede, beleza? Então tá bom, vamos lá. As 3 coisas mais importantes de um relacionamento com Jesus. Qual é a primeira delas? Eu diria que a primeira coisa mais importante dentro de um relacionamento com Jesus é uma palavrinha que chama disponibilidade. Estar disponível. E eu vou trazer um conceito um pouco diferente para você disso. Eu entendo que pelo menos exista 2 aspectos de disponibilidade, e eu vou dizer onde muita gente erra, tá? Vou dizer onde muita gente erra nessa coisa de estar disponível, né? Primeiro que a palavra do grego, de disponível, eu até anotei aqui para vocês, se isso faça algum sentido. A palavra do grego, ela quer dizer... A ideia da palavra do grego para disponível é se colocar, ou seja, poder alcançar, ou seja, poder ser acessado, né? Você está em uma posição. Acho que essa é o conceito mais bacana. Então, disponibilidade é você estar numa posição, ok? Onde as pessoas erram? Eu vejo muita gente falando assim, eu estou disponível para Jesus. Mas existe, dentro do que eu entendo, 2 aspectos de disponibilidade que faz sentido compartilhar. O primeiro é uma disposição que as pessoas têm, que é uma disposição que eu chamo de disposição passiva, que é quando a pessoa diz de maneira filosófica ou de maneira, como eu posso dizer, só de intenção que está disponível. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou disponível para Jesus, mas essa pessoa não está fazendo nada. Ela está sendo passivamente sentada em um lugar, aguardando um comando para fazer algo. E a ideia de disponibilidade para você que quer ter um relacionamento com Jesus, não pode ser essa. Você não pode estar disponível, sentado no sofá, aguardando que algo aconteça, mas pelo contrário, essa coisa da disponibilidade, ela precisa ser uma posição que você assume de forma intencional. Ou seja, qual é a posição de disponibilidade que você precisa ter? Primeiro de tudo, você precisa entender quem você é, entender o seu chamado, entender para que você foi chamado, entender qual a sua função dentro do corpo e você se colocar disponível nesse lugar. E é incrível isso, porque eu vejo muita gente que fala, eu estou disponível, mas ela está parada, ela está esperando, ela está aguardando que pessoas venham até ela. Outra frase que eu escuto muito é que as pessoas falam assim, olha, eu não tenho ninguém da Nova Aliança, ninguém que fale dessas coisas do céu, ninguém que fale dessas coisas sobrenaturais perto de mim. Então, olha a disponibilidade dessa galera. Elas esperam que brotem gente que fale sobre essas coisas perto delas. Elas esperam que elas têm que se mover e ir atrás de pessoas que falem sobre esse assunto. Quando na verdade eu creio que é exatamente ao contrário. Se não tem ninguém que fale sobre isso perto de você, significa que você não se colocou em lugar de disposição, de disponibilidade, ou seja, você ainda não abriu a sua boca e não começou a falar tudo aquilo que Deus tem falado para você.
você não se colocou à disposição, você não está em uma posição de disponibilidade, porque você está de forma passiva, aguardando que as pessoas comecem a falar perto de você, quando na verdade você deveria se alegrar, você deveria estar completamente feliz por não ter ninguém falando sobre isso. Por quê? Porque você ia ser o canal onde essas pessoas viriam ouvir. Elas vêm até você para que elas possam receber. Na verdade, a maioria dos cristãos que eu conheço, eles estão numa posição onde eles estão aguardando. Eles estão aguardando que alguém pegue água do poço e entregue para eles beber. Quando na verdade a gente precisa entender que Jesus é a fonte, Ele é o poço. E eu preciso pegar o meu balde e carregar ele de água e entregar para que as pessoas bebam. Quando Jesus chegou na mulher samaritana, ele falou: se você soubesse quem te pede água, se você soubesse quem te pede água, ele disse: dá água para mim, pega a água e dá para mim. E é tão interessante porque Jesus poderia ter ido até o poço e pegado água e dar para aquela mulher beber, mas ele disse: eu não tenho dessa água, eu tenho águas vivas para te dar. Então o que todos nós precisamos entender, que nós temos um papel fundamental de ir até o fundo do poço, de ir até a fonte e pegar águas vivas para entregar para que as pessoas bebam. Se não tem ninguém perto de você falando sobre a nova aliança, se alegre e seja você a luz, e seja você a clareza em meio às trevas, e seja você a pessoa pela qual o evangelho vai fluir, seja você o motivo pelo qual as águas vivas vão fluir, e seja você então o modelo e o foco de Jesus, o foco do fogo de Jesus ardendo naquele lugar para incendiar essas pessoas. E o que é interessante é que as pessoas imaginam que elas estão disponíveis, caladas, quietas e ali tão distantes de uma realidade de um relacionamento, quando na verdade Jesus está esperando de você uma posição. Disposição é posição. Eu coloco na minha posição e eu começo a exercer, eu começo a falar, eu começo a liberar, eu começo a entregar tudo o que Ele tem falado, entregado ao meu coração. Isso é tão profundo porque muita gente não entende ou não entendeu que não é sobre você. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que você conhece, não é sobre as palavras bonitas que você carrega, não é sobre nada disso, é sobre Ele, é sobre Jesus, é sobre um reino, é sobre uma cruz, é sobre um cara que decidiu se entregar por você, é sobre Ele, entende? E é tão incrível isso, porque a gente fica esperando em um lugar de passividade que a gente se conecte com gente que fala, com gente que já está se movendo e falando e não faz nenhum sentido. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a falar, quando Jesus apareceu para mim, olhou nos meus olhos e falou o seguinte: o seu silêncio está matando pessoas. Aquilo me dilacerou por dentro, porque eu falei: cara, o meu silêncio está matando as pessoas. E aquilo me chocou de uma forma tão incrível que eu pude perceber o quanto eu estava fora de uma posição, quando na verdade eu dizia interiormente que eu estava disponível, mas na verdade eu não estava. E a partir do momento que eu comecei a falar, eu comecei a liberar, eu comecei a entregar tudo que Deus tinha colocado no meu coração, Ele começou a trazer as pessoas, Ele começou a trazer as conexões, Ele começou a trazer todos os recursos, benefícios e todas as outras coisas que a disposição carrega. Então você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, esteja disponível na sua posição, esteja disponível para aquilo que Deus chamou para fazer e não se cale, comece a abrir a sua boca, comece a falar e comece a liberar tudo aquilo que Deus tem para você. Não importa se você conhece a nova aliança inteira ou não, não importa se você visita o céu ou não, não importa se você vê anjos ou não, não importa o tanto do evangelho que você conhece, a única coisa que importa é o quanto de Deus você consegue entregar.
Não importa o quanto você tem para você mesmo e quantas revelações você carrega e o quanto de revelação você sabe, ou de quantos versículos você tem, ou de quantas traduções do grego você tem para uma única palavra, ou quão bonito é o sermão que você pode preparar ou expor, e o quanto de eloquência ou tanto de coisa que você pode ter. Não importa. Tudo tem a ver com o quanto de Jesus você pode entregar para o outro. Até porque uma coisa que a gente não entende é que as pessoas não recebem aquilo que a gente fala, mas as pessoas recebem aquilo que a gente carrega. As pessoas nunca serão tocadas por aquilo que você fala, mas as pessoas sempre serão tocadas por aquilo que você carrega. Sempre é aquilo que você carrega. Então, se é o tanto que você carrega, isso explica porque Deus chamou um gago, um cara que mal sabia falar, para comunicar e ser libertador do Egito. Entende? Isso significa explica, né? Porque Deus sempre chama pessoas, por muitas vezes completamente desqualificadas, e Paulo vai dizer que ele chamou pessoas insignificantes. Então entenda você que se você teve em algum momento um toque de Jesus na sua vida, não é porque você é um cara importante, é muito pelo contrário, é porque nós somos insignificantes, mas a excelência do poder é depositado em vasos de barro. Só que a coisa acontece imediatamente quando nós se colocamos à disposição e na nossa posição de boca para cima para receber tudo que Ele tem para entregar. E a disposição de um vaso de barro é fazer com que a flor, com que o objeto que é colocado nele brilhe. Não é que o vaso seja maravilhoso, mas é que o perfume das flores seja exalado. Então, se você deseja receber o bom perfume de Jesus, se você deseja carregar a essência de Jesus, se você deseja carregar o poder de Deus e deseja tocar os corações das pessoas com águas vivas, você não vai conseguir fazer isso em silêncio. Você não vai conseguir fazer isso calado, isolado no seu lugar, dizendo que está disponível. Porque disponibilidade é assumir posição. E a sua posição é estar no lugar em que Deus te chamou. E Deus nos chamou para sermos um instrumento dele para reconciliar as trevas com a luz, para trazer de volta os perdidos, filhos pródigos e as pessoas que precisam do amor de Jesus. E sabe o que é mais revoltante, ou o que é mais humilhante para nós? É que enquanto nós estamos calados, as trevas estão falando. Quando a gente está calado, todo o universo demoníaco está gritando. Enquanto a gente se cala, as trevas falam. Enquanto a gente se cala, o mundo está gritando. E aí é tão vergonhoso, porque a gente diz que carrega águas vivas e a gente não consegue sequer colocar o balde no poço e puxar água para os que estão perto de nós. A gente não consegue colocar água aos corações sedentos, a gente não consegue carregar a essência de Jesus e compartilhar com o outro. A gente não consegue ser Jesus nas coisas simples, dentro de casa, com as pessoas que vivem com a gente, mas a gente acha que está disponível porque entendeu um jargão gospel ou um pouco do evangelho. Entenda uma coisa, você vai acessar todas as coisas que você tem como disponibilidade, como herança daquilo que Deus te entregou a partir do momento que você se colocar verdadeiramente à disposição, na sua posição, falando e não se calando por aquilo que Deus tem e vai liberar através de você. É um negócio tão simples. É um negócio tão simples e está na hora da gente parar de estar nessa posição de disponibilidade passiva. A passividade é demoníaca, porque o maior, talvez um dos maiores papéis do diabo é te calar, é arrancar de você a sua voz e tirar você da sua posição. Porque se você está na sua posição, a Bíblia diz que o diabo não pode te tocar. As trevas não podem tocar uma pessoa que está numa posição que Deus chamou, mas ele vai simplesmente colocar dúvida no seu coração sobre a sua capacidade. Então assuma de uma vez por
todas que você não tem capacidade para nada e que nada que está em você mesmo tem valor algum e que a nossa justiça é como um trapo de imundícia e nós só somos alguma coisa porque o poder de Deus é derramado sobre nós e é através de nós que a boca de Deus fala, é através de nós que o abraço de Deus flui, é através de nós que o olhar de Jesus flui, é através de nós que a generosidade dos céus flui, é através das nossas bocas que Deus vai falar, é através dos nossos braços e das nossas mãos que Deus vai tocar, é através dos nossos pés que as pessoas serão carregadas e tocadas, é através das nossas mãos que as pessoas receberão os baldes de águas vivas tirado direto do poço e da fonte, que é o próprio Deus. Então entenda que não existe nada que você possa fazer para ser um cara interessante no reino espiritual, mas existe algo que você possa fazer para que Jesus faça tudo o que Ele deseja através de você. Então, pelo amor de Deus, pare de querer conectar gente que está na nova aliança, que fala do amor de Jesus, que você fica pertinho de gente que está pegando fogo. Meu querido, eu vou falar uma coisa para você, vou ser muito honesto para você. Gente que está fazendo coisa e está ardendo e gastando tempo com os céus, elas só se aproximam de pessoas que estão conectadas e trazidas por Deus por um único propósito: para somar e ser mais uma fogueira ambulante. Quando você começar a falar, as pessoas que carregam o que você agora carrega, elas são atraídas e Deus começa a unir a sua igreja. Deus começa a trazer, acrescentar as conexões. O reflexo de tudo que você começa a receber é a partir da disposição. As pessoas que estão fazendo coisas, elas não têm tempo para gente desocupada. Elas não têm tempo para gente que não está fazendo nada. Elas não têm paciência com esse tipo de gente, entende? É natural. Vai lá falar você agora com um cara extremamente compromissado com o que ele tem no reino. Ele tem 500 coisas para fazer e projetos para fazer e o cara está ocupado com isso. Então, quando você se torna uma brasa, esse cara que é uma brasa, ele vai ser atraído para você. Porque, anota isso, Elisa, nós seremos sempre, nós vamos sempre atrair aquilo que a gente carrega. A gente sempre vai atrair aquilo que a gente carrega. Se você é um fogo divino ambulante, você vai trazer pessoas com fogo divino ambulante. E isso explica porque não tem ninguém ardendo dentro da sua comunidade ou perto de você, ou falando da nova aliança, porque você também não está ardendo e também não está falando e não está queimando e não está liberando tudo que tem dentro de você, simples assim. Então essas pessoas são um reflexo daquilo que você carrega. Essas pessoas são um reflexo daquilo que você é. Porque o mundo é um reflexo do estado da igreja de hoje. O mundo é um reflexo da podridão que a igreja é na sua hipocrisia. O mundo é um reflexo do que a igreja deveria ser, mas não é. O mundo é só um reflexo do que a igreja é. Mas a igreja verdadeira, os escondidos de Deus, as pessoas que estão queimando, os remanescentes que Deus está levantando, eles não estão nem aí para as coisas que esse mundo tem a oferecer. Eles estão um pouco se lixando para os púlpitos, eles estão um pouco se lixando para as posições e para as regras, eles estão um pouco se lixando para as coroas e troféus que esse mundo tem para oferecer, eles estão um pouco se lixando para cargos, eles estão um pouco se lixando para tudo que esse mundo tem para oferecer. O dinheiro é pó, as coisas que esse mundo tem é pó, mas tudo que esse povo quer é passar tempo com Jesus e estar com Jesus e carregar a essência de Jesus. Então, naturalmente, essa galera, eles estão tão sensíveis à voz do Espírito Santo, eles estão tão sensíveis à direção do Espírito Santo, que eles só vão conectar as pessoas que o Espírito Santo está direcionando. Então,
Pare de se colocar numa posição de vítima quando na verdade você está calado. Oh, não tem ninguém aqui. Você é esse alguém. Você é um Jonas em meio a Nínive que precisa receber a mensagem dos céus. Você é um Jonas que precisa liberar a mensagem do reino. Você é alguém que precisa carregar o fogo de Deus. Você é alguém que precisa levar o balde com águas vivas para o coração dessas pessoas. Você é esse alguém, você é essa pessoa, você é esse instrumento. Não fuja e não saia da sua posição e não se esquive da sua posição. Não fique esperando Deus levar gente ardendo para perto de você, porque não vai. Porque você simplesmente carrega aquilo que você vai atrair, aquilo que você carrega. É simples assim. E quando você começar a queimar, Deus vai conectar você com outras brasas vivas. Escuta o que eu estou te falando. Essa galera não vai perder tempo com gente sem propósito. Essa galera não vai perder tempo com gente que ainda não abriu a boca e está sendo improdutiva, porque naturalmente Deus conecta essas pessoas. Deus conecta os propósitos, os destinos, para somar e botar mais fogo ainda. É simples assim. Então, se você quer andar com gente que está pegando fogo, comece você hoje a pegar fogo. Uma vez perguntaram para John Wesley, quando um sermão dele, o jornalista pergunta: por que as pessoas vêm ver você pregar? Por que tanta gente vem ver você liberar essas mensagens, essas palavras? E ele fala: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. É isso. Então se coloque em chamas. Se coloque em chamas, que as chamas serão atraídas até você. É simples assim. Gaste tempo com o reino de Deus. Pare de cuidar da vida dos outros. Pare de perder tempo com a vida dos outros. Pare de tempo com as suas reclamações, com as suas meninices, com toda essa coisa que não produz nada, com toda essa coisa improdutiva e vazia. Pare de gastar tempo com eu estou sozinho. Cara, você tem o Deus desse universo habitando em você. Então, por favor, se coloque na sua posição. E a nossa posição é a posição de filho. A gente gosta de atribuir os títulos. Aí eu sou crente, aí eu sou cristão, aí eu sou evangélico, aí eu sou gospel, eu sou lá o quê? O maior título que você pode carregar é o título de filho. Entende? Só isso basta. João 1,12. E todos quanto o receberam, ele deu o direito e a herança de ser chamados de filhos. Filhos. Enquanto você não entender que você tem um pai que ama, que cuida, que protege, que faz todas as coisas por você, nada vai adiantar. Então sai fora desse lugar, cara. Se coloca na sua posição e começa a andar numa disposição ativa. E não adianta dizer que eu sou filho de Deus de forma filosófica, porque o que vai dizer se você é filho ou não é aos frutos que você entrega. A Bíblia diz que nós vamos conhecer as árvores pelos frutos. Então, os filhos carregam os frutos da eternidade. E eles não carregam para si mesmo, eles carregam para o outro. Eles carregam para o próximo. Eles carregam para os necessitados, os famintos. É para isso que eles carregam. É simples assim. Não adianta dizer, eu sou filha, e você viver no seu mundo isolado e calado. E, na verdade, quem é, não precisa nem dizer, porque reflete e transborda de dentro dele, naturalmente. E o seu estilo de vida, a sua conduta de vida mostra que ele é simples assim. Simples assim. É simples. Entende? Então esse é o primeiro aspecto de quem verdadeiramente... Exatamente. Os filhos são
guiados pelo Espírito de Deus. Mas não parece, né? Porque a gente quer tanto uma profecia, a gente quer tanto que alguém ore, a gente quer tanto receber uma palavra de consolo, mas a gente não quer conectar o Espírito Santo, passar tempo com Jesus, entender os céus e trazer o refrigério da eternidade para as nossas vidas. Dá mais trabalho, né? Mas vou te falar uma coisa, não tem outra solução se você quer carregar a essência de Jesus. É só isso, cara. É incrível. Então, se coloque na sua posição. Se coloque na sua posição. Se coloque na sua posição. E esteja verdadeiramente disponível. Disponível, ok? E a segunda coisa, o segundo aspecto, que é bem profundo e pouco entendido nos dias de hoje, é a coisa da obediência. Eu dei uma aula de obediência no Profético Pro, e foi um negócio muito louco, assim, destravou muitas coisas em mim mesmo. Obediência é uma coisa muito louca. E primeiro é que o significado dela, a ideia, né, de obediência é aquele em que ouve as instruções de alguém, né? É um assunto bem profundo. Eu deveria talvez gastar tempo sobre como ouvir a voz de Deus, mas isso é um assunto para o Pro. Eu vou me focar só na obediência. A obediência é uma coisa muito poderosa. Se você ler a Bíblia, você vai ver que 100% das tragédias, das falências, das maldições e das destruições ministeriais, familiares e todos os aspectos da vida veio através de um fruto de desobediência. Então, entenda, a obediência é uma chave mestra, assim, absurda, porque a gente é muito desobediente. A gente lê as coisas, a gente entende as coisas, mas a gente não pratica. E é tão interessante porque Deus procura pessoas que Ele pode confiar. Entenda que a obediência gera confiança. A obediência gera confiança. Então você imagina, se Deus vai te dar uma palavra bem simples para alguém, fala, vai ali e fala para aquela pessoa que eu a amo. Aí você fica, mas será que foi Deus? Mas será que é só? Mas será que eu posso? Mas será? E aí a gente vai para um segundo entendimento que eu gosto de dizer, é que a Carol Férez fala muito isso. Obediência tardia não é obediência. Obediência tardia é desobediência. Então, uma coisa que eu aprendi com a Daiane, a gente bateu muita cabeça nessa vida, a gente bateu muita cabeça, a gente foi muito desobediente em muitos aspectos, mas uma coisa que nós aprendemos é jamais negociar com a obediência. Cara, pensa o seguinte, Deus falou algo para você, você tem certeza que Deus falou? Obedece imediatamente, 100% da integralidade daquilo que Ele disse. Não negocia, não negocia, não negocia. Não negocia com a voz de Deus. Deus falou, faz. Deus falou, faz. Deus falou, faz. E você não pode racionalizar com a obediência. Todas as vezes que você racionaliza com a obediência, é como um carro batendo num poste. Você vai bater no princípio, e o princípio vai te derrubar. Pode falar isso.
que a gente não consegue derrubar o princípio, mas o princípio sim nos derruba, entende? Então, não negocia com a obediência, não negocia. Se Deus falou algo para você, faz imediatamente. Não importa se tem sentido, porque a voz de Deus, ele não está respeitando a matemática desse mundo. A voz de Deus, ele não respeita, ele não negocia com os valores desse mundo e com o cronos desse mundo e com a forma que esse mundo funciona. Na verdade, a voz de Deus, ela é eterna, ela funciona no campo eterno e ela requer de nós uma disposição de andar no sobrenatural e na eternidade. De forma totalmente intencional, você precisa andar no sobrenatural. Olha lá, Carol falando, e se não tiver certeza que se foi Deus que falou, volte para o secreto, passe mais tempo com Jesus e tire todas as suas dúvidas nele, né? Lá no seu coração com Jesus. O problema é que a gente faz assim, a gente tem um sonho, eu sonhei com uma lagartixa, alguém sabe o que significa lagartixa? Cara, não faz isso. Pelo amor de Deus, não transfira o seu relacionamento, não gasta tempo perguntando coisas que se foi o próprio céu que te mostrou. Vai lá, passa tempo com Jesus, faz o processo, cara. Pega prazer nisso, pega seu tempo e queima na presença de Jesus. Põe fogo lá, cara. E Jesus fala, compre de mim ouro refinado no fogo. Compre de mim. Mas a gente vive querendo pedir emprestado pro outro. E não se esqueça que as 10 virgens não puderam emprestar o seu azeite. Entende disso? Ninguém vai poder emprestar azeite. Você vai ter que comprar do noivo. Então, se você quer andar com azeite, você tem que comprar dele. Você não pode querer emprestado dos outros. É muito profundo isso. Então entenda, não negocie. Se tem algo que a gente aprendeu é não negociar com a voz de Deus. Deus falou, obedece. Deus falou, obedece. Simplesmente obedece. Simplesmente obedece. Outra coisa, obediência parcial é desobediência. Tem gente que adora se enganar. Adora se enganar. Deus fala assim para ela, vai lá na casa daquela pessoa, bate na porta dela e pede perdão. Aí a pessoa fala assim, eu vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não foi isso que Deus falou para você fazer. Não foi isso que Deus falou para você fazer. Se você olhar o exemplo de Saul, cara, desobedeceu quase uma vírgula do que Deus falou para ele. Ele mandou matar um povo inteiro. Ele tirou uma pessoa viva de lá. E ele foi desaprovado por Deus. É incrível. E você pode olhar. Deus desaprovou Saul no meio da sua desobediência. Cuidado para você não ser desaprovado. E a desaprovação, ela constrói um ciclo da ferida. Porque é como se você tivesse com seu dedinho machucado e você batesse ali de novo, sabe? E você bate de novo, uma ferida em cima da ferida. Então tem gente que está andando nesse ciclo da reprovação faz anos. Ela quer uma coisa, mas ela não conquistou a confiança. Então Deus fala algo, ela não faz. Deus fala algo, ela não faz. Deus fala algo, ela não faz. Sabe o que isso vai acontecer? Você vai perder a sua sensibilidade. Porque a obediência te torna insensível. E aí tem gente que fala assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Pode ser que você já está insensível por tanto desobedecer. Então, perceba a voz de Deus em tudo e obedeça fielmente o que Ele está dizendo, em todos os aspectos da forma que Ele fala. E é tão poderoso isso, que quando a gente faz o oposto e a gente desobedece por algum motivo, por algo que a gente faz, ou a gente deixa de fazer, cara, é como se aquilo arrancasse o nosso coração. É um negócio dilacerante, é uma dor assim, cabulosa dentro da gente. A gente fica em desespero porque desobedeceu. A gente fica em desespero. Eu já tive várias experiências onde Deus falou para mim, vai lá, e eu falei, não, eu não vou.
Foram muitas. Uma vez, olha que interessante. Uma vez Deus falou assim pra mim: vai até uma pessoa desse jeito e fala pra ela que se ela não abandonar esse hábito que ela tem, ela vai morrer. Eu falei: não vou não. Não vou mesmo. Eu não vou falar essa parada aí não, né? Não vou não. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, desse jeito: você pode até não ir, tem sua liberdade, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Pensa no desespero, pensa numa agonia que eu fiquei. Ele falou: essa pessoa depende dessa palavra, essa pessoa precisa ouvir isso. Eu falei: eu vou. Eu fui. A pessoa ficou extremamente chateada, falou muita coisa pra mim, mas eu engoli tudo aquilo. Eu falei: eu tô chorando agora. Falei com Jesus depois: eu tô chorando agora. Doeu o que essa pessoa falou, não foi legal. Tô chorando agora, mas eu choro de alegria, porque é um prazer poder te servir. E eu não quero ser desobediente. E eu tenho certeza que aquela pessoa recebeu o que ela precisava. E eu tenho certeza que ela vai receber a recompensa daquilo que o Senhor tem carregado para ela. Eu falei: eu tô chorando hoje, tá doendo, mas eu estou muito feliz porque eu pude obedecer. Muitas vezes obedecer vai custar tudo. Vai custar tudo. Deus vai falar para você pegar tudo que você tem e entregar. E aí a gente fica racionalizando: mas Deus, se eu der, vai faltar. E isso aponta para nossa incredulidade. Aponta para o quanto falta disposição. A gente fala: eu estou disponível. Aí Deus vai e fala para você entregar algo para alguém e você morre de medo. Você tem medo que falte. Aí você vai lá e quer entregar só parte do que ele falou, só um pedaço das coisas que ele pediu. Não funciona, é desobediência. Entenda uma coisa: se você não for obediente nas pequenas coisas, como Deus irá confiar em você grandes coisas? E você acha mesmo que ele vai levar você para as nações? Você acha mesmo que ele vai entregar palavras de nações para você? Você acha mesmo que ele vai colocar na sua mão a responsabilidade de vida ou morte de alguém? Você acha mesmo que ele vai carregar você com o evangelho tão poderoso que tem o poder de transformar uma cidade? Você acha mesmo que Deus vai confiar em você uma mensagem tão poderosa, sendo que na hora de você falar você vai ter medo de perder a sua cabeça? Você acha que os homens de Atos, eles estavam com medo de morrer? Estevão sendo apedrejado, ele dizia: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E esses caras estavam tão dispostos a obedecer porque a vida deles não significava absolutamente nada. E as pessoas me perguntam: qual é a régua da obediência? E eu falo: a régua da obediência é a mesma régua de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Eu estou 100% disponível para morrer, eu estou 100% disponível para cortar a minha cabeça, mas eu não estou disponível para ser desobediente. E a Bíblia diz que ele obedeceu em tudo, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E será que a gente está disponível para morrer ao ponto de colocarmos a nossa vida como um objeto de crucificação? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Será que é isso? Será que a gente está verdadeiramente disponível? Aí a gente está com medo de entregar dinheiro, a gente está com medo de entregar coisas, a gente está com medo de entregar uma palavrinha profética, a gente está com medo de entregar as coisas. Que Deus é esse que a gente fala que acredita? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa fé que a nossa vida não tem mais valor? Aonde a fé fala muito mais, aonde o reflexo da mensagem de Jesus é muito mais poderosa do que uma simplesmente: mas será que eu tenho algo para falar?
O nosso evangelho é muito raso. A nossa mensagem é muito medíocre. A nossa posição é muito fraca. Porque a gente fala que a gente acredita, mas nós não estamos dispostos a morrer por isso. E é por isso que o evangelho de Atos é tão poderoso. Porque aqueles homens amaram mais a Deus do que a sua própria vida. E a gente não está disposto a isso. Nós não estamos dispostos. Seja honesto, olha para dentro de você e fala: não estou disposto. Porque só consegue estar disposto a viver um evangelho de morte quem já morreu, quem já se entregou e quem já não tem mais nada para esse mundo. Nada desse mundo mais tem prazer. Nada desse mundo mais importa. O dinheiro é pó. As coisas que esse mundo tem para oferecer não tem valor nenhum. Só quem está nesse lugar de 100% de disposição, de entrega, de renúncia, sabe o que é isso. Porque nesse mundo a gente não deseja mais nada. Foi isso que chocou o coração de John Wesley quando ele desce no navio. O navio está em tempestade, uma tormenta terrível. O cara desce com medo, querendo se esconder, e o cara vai lá no fundo do navio. Os moravianos estão cantando, cara. Os caras estão adorando em meio à tormenta. Os caras estão se adorando, entregando tudo. E os caras falam, ele fala: cara, como que vocês não estão com medo? A gente pode morrer, o navio pode afundar, vocês viram a tormenta que está lá fora. E eles falam que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de nós. Será que a gente está disponível a se entregar como uma recompensa do sacrifício de Cristo? Será que a gente está disposto, igual Paulo, a se entregar como uma oferta de libação? Será que a gente está mesmo disposto a abrir mão desses sonhos medíocres que a gente carrega? Será que a gente está disposto mesmo a abrir mão dessa falsa modéstia, desse mundo que a gente só quer buscar mais uma mensagenzinha para me conseguir ganhar meu primeiro milhão? É ridículo, porque o dinheiro não pode comprar o que Deus tem para você. Esse mundo não tem nada que pode oferecer para você do que Jesus pode oferecer. Então você tem que estar disponível, cara, e você tem que estar com o coração 100% entregue, rendido, para poder obedecer 100%. E começa nas pequenas coisas. Ninguém vai chegar lá sendo apedrejado para morrer se não obedeceu nas pequenas coisas, cara. Ninguém vai chegar lá se não passar pelo processo. Alguém disse: como eu começo? Começa obedecendo. E já começa a ler a Bíblia e obedece tudo que está lá. Para de roubar, para de mentir. Para de viver uma vida medíocre, gastando tempo demais com coisas que não satisfaz o seu coração conectado com Jesus. Para de gastar tempo com coisas que Jesus não gastaria. Começa abrindo mão dessa vida medíocre e passando tempo com Jesus. É aí que você começa. Para de correr atrás das coisas que esse mundo tem para oferecer. O que a gente mais tem é gente doente, enchendo os consultórios de psicologia e os consultórios de mentorias e coachings. Porque o que elas precisam não é isso. Elas precisam de Jesus. Mas elas estão correndo demais atrás dos seus benefícios. E o coaching não é uma ferramenta ruim. A psicologia não é ruim. Ruim é quem está lá buscando um recurso aonde não existe. Porque o recurso que você precisa é os céus. É isso. Simples assim. Entende? Então não negocie com a obediência. Não negocie com a obediência. Se Deus falou, você obedece. Simples assim. E a gente aprendeu isso em meio a tantas coisas que a gente passou. A gente falou: olha, não interessa. A primeira regra é apenas obedecer. Apenas obedecer. A gente obedece, a gente está disponível para obedecer. E o último aspecto
rendição. Ninguém vai em nenhum lugar nos céus, ou andar com Jesus, ou ver anjo, ou o que você quiser fazer, sem se render. Não vai. Rendição está muito claro, é uma entrega absoluta de tudo que você é. Ninguém vai para nenhum lugar assim. E a minha mensagem não é para desprezar o trabalho dos profissionais. A minha mensagem é para desprezar quem deveria buscar as coisas de Deus e quer encontrar satisfação nas coisas desse mundo. Na verdade, a Bíblia despreza isso. Fala, tolo mal sabe que hoje mesmo pedirão a sua alma. Olha lá, pega a Bíblia e olha todas as vezes que as pessoas amaram mais as coisas desse mundo do que as coisas que Deus tem para oferecer. Olha o resultado. Olha o resultado. É simples, né? Rendição. Rendição é a disposição que a gente tem. É incrível, né? Intencional de obedecer a Deus em tudo, independente de qualquer coisa. É você não racionalizar. É você não racionalizar. Tirar o seu racional do jogo. É você entregar a toalha. É você se render. Quando o policial te para e ele aponta o revólver para você, o que você faz? Você se rende. Você se entrega. Você se torna vulnerável. Se coloque nessa posição de vulnerabilidade. Se coloque na posição de um lugar onde Deus possa fazer com você tudo o que Ele quiser. Qualquer coisa que Ele quiser. Jesus, eu estou rendido. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Estou disposto a me colocar nesse lugar, né? E é exatamente o que Jesus fez. Ele se rendeu, ele se entregou. Ele se entregou. Então se entregue. Para de querer lutar com as suas próprias forças. Para de querer as coisas do seu jeito. Para de querer tudo sobre você, tudo sobre o meu sonho, o meu dinheiro, minha casa, meu carro, minhas coisas, meu relógio. Tudo é meu livro, meu projeto, a minha igreja, tudo é eu. As coisas não giram em torno de você. Renda tudo isso, pega tudo isso, põe numa caixa e devolve para Jesus. E coloca tudo isso à disposição de Jesus. E coloca todas essas coisas à disposição dele. Coloca tudo isso na disposição dele. Coloca todas essas coisas à disposição 100% de Jesus. Fala, Jesus é seu, devolve. Quando você devolve, cara, e não é com essa intenção no coração de pensar o que pode vir depois, porque isso não funciona. Jesus tem a régua da morte. Anota isso. Jesus tem a régua da morte. Aqui, ó. Jesus tem a régua da morte. O que é a régua da morte? Jesus morreu. É óbvio que ele está vivo, mas ele morreu. E ele sabe o que é morrer. Então ele reconhece alguém que morreu de verdade. Então quando você faz de livre e espontânea vontade, com seu coração 100% rendido, ele vai põe a régua em você e fala: opa, esse aqui realmente morreu. Então ele tem direito. O universo tem ordem para te servir. É incrível, cara. É incrível. É incrível. Jesus sabe se você está morto ou não. Jesus sabe se você está rendido ou não. Jesus sabe se você está 100% disponível a obedecer ou não. Jesus sabe se você está na sua posição de disponibilidade ou não. Ele sabe. Não adianta, cara. Jesus te vê por dentro. Eu te vejo por dentro. Jesus está te vendo por dentro. Não adianta você querer esconder e lá no fundo eu tenho um desejo escondido que eu seja retribuído 30, 60, 45 vezes mais. Não adianta. O seu desejo tem que ser genuíno, porque quando você é genuíno, a fidelidade está disposta a te servir
O universo tem poder e ordem para te servir. A terra precisa te servir. E todas as coisas nesse mundo vão te servir. As brasas vão até você. Os corações sedentos vão até você. Tudo começa a ser atraído para você. Jesus estava andando na rua e as pessoas vinham até ele. Por favor, por favor. Quando você se coloca nessa posição, você simplesmente, Deus fala, eu posso confiar nesse cara, eu posso confiar nessa mulher, eu posso confiar. Você está sofrendo, aí tem alguém lá chorando, sofrendo, Deus me ajuda, eu preciso de um socorro. Aí você, é incrível, porque Deus vai conectar você a essa pessoa. Ele fala, tem um cara ali que eu posso confiar. Quando Paulo ficou cego após ter um encontro com Jesus, Jesus tinha o endereço de alguém que ele podia confiar. Ele falou, vai até a rua direita e procura esse cara. Ele vai resolver o teu problema. Será que Jesus tem o seu endereço? Será que ele pode enviar até a sua casa as pessoas cegas? Será que ele pode enviar até você as pessoas famintas? Será que ele pode enviar até você os sobrecarregados, os aflitos, os afligidos e os necessitados? Será que ele pode fazer um vinde a mim através de você, vocês que estão cansados, aflitos, sobrecarregados? E será que você carrega poder para alimentar essas pessoas e aliviar as dores dessas pessoas? Será que você vai conseguir ser Jesus e expressar a pessoa dele para esses corações? Será que ele tem o seu endereço e ele pode falar, eu posso contar com essa pessoa? Será? Será que quando ele te enxerga, ele te vê alguém que ele pode confiar? Será que ele pode mandar um apóstolo Paulo na sua casa para que você coloque as mãos sobre ele e as escamas dos olhos dele caiam? Será que ele pode mandar um gigante na fé quando precisa ser tocado por ele? Será que ele pode te enviar uma pessoa com fome, faminta e necessitada e o seu coração vai se compadecer assim como o coração de Jesus? Será que as nossas emoções estão entrelaçadas com as emoções de Deus? Será que as nossas dores estão entrelaçadas com as dores de Deus? Será que os nossos pensamentos estão entrelaçados com os pensamentos de Deus? Será que a nossa vida está vivendo como uma só vida com a vida de Deus? Então, reflita nisso. Essa é a minha mensagem para você. Os 3 aspectos principais de um relacionamento com Jesus: disposição, obediência e rendição. Eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher na Bíblia, em nenhum lugar dessa vida, que não andou dessa forma, que não carregou essas coisas. E todo o resto é consequência. É incrível isso. Então você que está me ouvindo, você que está com seu coração ardendo, simplesmente se posicione. Abre a boca. Para de ficar esperando acontecer alguma coisa, de chegar gente perto de você. Você é a pessoa que tem um balde para conectar o poço e alimentar os famintos e saciar os sedentos. Você é um instrumento de Jesus para tocar o coração das pessoas. Você é quem carrega a boca de Deus. Você é quem carrega a essência de Jesus. Você é quem carrega o coração de Jesus, o abraço de Jesus. Tudo isso é você. É você ser Jesus na vida do outro. Isso é ser Jesus na vida do outro. Simples assim. E eu quero encerrar essa live dizendo uma coisa. No começo, a Elisa tá anotando, né, Elisa? O resumo, né? A gente vai deixar o resumo dessa live dentro da nossa comunidade no Telegram. Eu vou deixar um link para vocês acessarem no meu store lá. Essa live vai ficar salva só no YouTube.
vou subir talvez amanhã, se você não conseguiu assistir. E se você conseguiu assistir, permita-se ser uma pessoa que Jesus pode contar. E 2 coisas mais que eu queria falar. Se você quer ter uma experiência pessoal com a gente, nós vamos fazer um encontro profético agora em Andradas, em Minas Gerais, dia 7 de abril. Então, vai lá no nossos canais aí, né? Pode ser no inbox, ou manda mensagem pra gente, a gente passa mais informações, eu vou colocar o link lá. E eu vou dar um curso que eu nunca dei a primeira vez, incrível, sobre algumas coisas mais profundas dessas que eu disse hoje. A gente vai falar sobre chamado, sobre identidade, sobre Deus me passou eu chamo de tríade, sei lá, um diagrama, não sei o nome ainda, sobre como eu posso dizer, é um mapa assim muito absurdo sobre os passos fundamentais do chamado de uma pessoa, né? A gente vai falar muita coisa sobre isso. Então, se você quiser fazer parte, vai ser incrível. É o Destravar dos Gigantes, chama esse evento. Vai ser dia 21/4, aqui em Mogi das Cruzes. Se você quiser fazer parte disso, é presencial um dia, uma imersão de 10 horas. Vai ser surreal. Eu estou assustado com as mensagens que Deus tem me falado sobre esse evento. A gente vai falar muito sobre aprofundar muito mais esse assunto, sobre o que a gente falou aqui, mas vai ser um negócio absurdo. Então é isso. Obrigado mais uma vez por me ouvirem e guardem isso no coração de vocês. Minha pergunta é: será que Jesus sabe o seu endereço? Será que Ele pode contar com você? Vai ficar salvo no YouTube, depois você manda essa live para alguém que você acredita que precisa ouvir. Mas eu espero que, se você está aqui, talvez você seja a primeira pessoa que precisava ouvir. Boa noite para vocês. Até mais.